Para saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom estarmos juntos uma vez mais essa noite. Quero pedir desculpa aos irmãos, porque vim nessa noite, eu vim só. Eu não vim com a minha esposa. Está assistindo o culto online, porque devido a esse calorão, que fez esses dias, todos os dias água muito gelada, Priscila pegou um resfriado e está com a garganta muito inflamada. E aí não veio. E também com as atividades dela durante a semana, Priscila é ministra de música e está ensaiando o coral de 2 igrejas para a cantata de Natal. Está ensaiando aqui a igreja do meu amigo pastor Zé Carlos do Catiri, e também a igreja Batista Betel, lá em São João de Meriti. Então, lá os ensaios são... Aqui o ensaio é terça e lá o ensaio é quarta. E aí, utilizando muito a voz, muito calor, acabou... O que ela recomenda, o pessoal acabou sendo vítima também. Então, peço desculpa aos irmãos, ela não está comigo nessa noite, mas trago um abraço da minha esposa, para que Deus continue orando, os irmãos continuem orando pela vida dela. Irmãos, é um prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez, para falar de um tema que a gente gosta bastante, que é a família. Fico muito honrado em receber o convite do Ministério de Família dessa igreja e pastor Denilson me cedeu uma vez mais seu púlpito e as suas ovelhas para estarem sendo ministradas pelo Senhor. Você que está em casa, espero em Deus que você esteja também prestando esse culto a Deus, que você não esteja só assistindo, mas que você esteja também prestando este culto ao Senhor. Algumas igrejas, por uma questão estratégica, pastor, estão, aos poucos, acabando com os cultos virtuais, para ver se o povo consegue voltar para a igreja. Porque em alguns lugares, realmente se tornou muito cômodo, as pessoas ficarem em casa com balde de pipoca, ou então liga o celular. Muitas das vezes as pessoas nem assistem. Elas colocam no culto, estão lá fazendo uma coisa e outra. Você perguntar o que foi pregado, elas nem sabem. Mas tem lá as visualizações, Então, estrategicamente, algumas igrejas estão diminuindo. Por exemplo, lá na nossa igreja, eu sou pastor, membro na primeira igreja batista em Ricardo de Albuquerque. Lá agora só os domingos. Quarta-feira também tinha, não tem mais. Então, as quartas-feiras já suprimiu. Então, só tem domingo pela manhã e pela noite. E estamos em vista de deixar só o da noite e suprimir o da manhã. E assim estamos tentando trazer os irmãos de volta para o templo, com essa estratégia. Irmãos, o tema que os irmãos escolheram para essa noite é famílias restauradas para a glória de Deus. E quando nós falamos de famílias restauradas para a glória de Deus, nós precisamos entender que algumas coisas precisam acontecer na nossa vida para que essa restauração verdadeiramente ela aconteça. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias maus, e nós precisamos aprender e nós precisamos entender que os dias difíceis e os dias maus também fazem parte da nossa caminhada cristã. O problema é que nós estamos sendo contaminados pela internet, estamos sendo contaminados pelos falsos pregadores, em que vem para Jesus que acabou os seus problemas. Vem para Jesus que vai dar tudo certo, você vai ser feliz, vai ter casa própria, vai ter dinheiro, vai ter carro, vai ter... Como se Jesus tivesse morrido na cruz para nos dar tudo isso. Hoje, nós precisamos tomar muito cuidado, porque em alguns lugares se prega um Cristo que não existe, se fala o que ele nunca falou e se promete que ele nunca prometeu. E as pessoas estão sendo contaminadas por essa falsa pregação. E essa falsa pregação, ela não cria raiz em Cristo Jesus, porque ela não é uma pregação cristocêntrica. Ela é uma pregação humana, ela é uma pregação filosófica. E a vida cristã, ela não é uma filosofia. A vida cristã é prática. A vida cristã é racional. E nós precisamos entender que, como família, nós vamos ter dias muito bons em que nós vamos estar na praia com toda a nossa casa, nossa família, nossos filhos, nosso cachorrinho. Vai estar tudo muito alegre, você vai olhar e vai dizer, nossa, estou no paraíso. Mas vai ter dias que você vai olhar e vai dizer, caramba, que luta, que dificuldade, que adversidade.
Então nós temos que estar preparados como cristãos, temos que estar preparados para todo e qualquer desafio da vida cristã, principalmente os desafios da vida familiar. E aí, eu quero compartilhar com os irmãos, nessa noite, um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração, um pouquinho daquilo que nós temos experimentado como família, um pouquinho daquilo que nós já experimentamos na nossa vida. E conviver em família em tempos difíceis é exatamente o que nós precisamos entender para que as nossas famílias sejam restauradas, para que as nossas famílias não caiam na estratégia do inimigo, para que as nossas famílias sejam fortalecidas e estejam cada vez mais fortes e unidas na presença do Senhor. Porque, meus queridos, os dias são verdadeiramente maus. E o diabo não brinca de ser diabo. O diabo, a cada dia que passa, cria estratégias. O diabo, cada dia que passa, cria artimanhas. Por quê? Se você, como eu, acredita que estamos próximos, estamos chegando ao tempo do fim, da volta de Cristo, a própria Escritura diz que a ação do inimigo nos dias finais seriam cada vez mais intensas, cada vez mais, porque a finalidade do diabo é afastar até mesmo os escolhidos da presença do Senhor. Então, meu querido e meu amado irmão, nessa noite, juntos nós vamos compartilhar um pouquinho, mas antes de compartilhar algo com os irmãos, eu queria experimentar com os... Liberou para mim aí, filho? Liberou para mim aí? Porque aqui não está indo. Está plugado aí? Senão você vai passando para mim aí. Se não for aqui, você vai ter que ir aí. Está indo aí? Ou você vai aí? Aqui não. Aqui está congelado. Ah, agora foi. E aí nós precisamos entender que esses tempos difíceis, esse momento difícil de dor, como diz Neemias capítulo número 4, versículo número 14, e olhei, e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao restante do povo, não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Esse texto é um texto que eu gosto muito dele quando eu ministro sobre família, porque esse texto mostra que o problema familiar não está relacionado diretamente aos pobres e os humildes. O texto vai dizer que há um problema, em Neemias no capítulo número 4, nós vamos ver a questão da reconstrução dos muros, onde todas as famílias estavam ali envolvidas na reconstrução. E olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo, não temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor. Ou seja, havia um problema em que todas as classes sociais estavam envolvidas. E nós precisamos entender, irmãos, que problema familiar é para todos. Todos que têm família. E problema familiar, ao longo do tempo, nós pensamos que problema familiar é só para o marido e a esposa. Problema familiar é de toda família. Do adolescente, a partir do momento que ele consegue começar a entender o que é uma família, ele já se torna responsável pelo bem-estar pelo bem-estar e o bom convívio da sua casa. O grande problema é que nós não preparamos os nossos filhos para enfrentar os problemas familiares junto conosco. E muitos lares estão enfrentando problemas familiares porque os filhos não são preparados para entender o que é a instituição família. Muitos casais estão com problema, muitas famílias estão com problema por causa do filho adolescente que não entendeu que a vontade dele por um tênis, por um videogame, por uma saída, por uma roupa de marca, ou seja o que for, está causando um grande problema e pode causar a separação dos seus pais. E a gente não prepara nossos filhos para isso. Enquanto os pais estão brigando para ver quem dá e quem não dá,
ele está no quarto jogando videogame só esperando o resultado da briga. Ele não quer saber, ele quer saber do tênis de 500, 600 reais, ele quer saber do videogame, ele quer saber de ganhar a moto, ele quer saber, porque ele não entende que o problema familiar também é dele, e ele pode ser o responsável pela destruição da sua casa. Então nós precisamos entender, irmãos, que a família, quando pensamos em família restaurada, nós precisamos envolver todos da família no problema existente. Nós precisamos envolver toda a família, instruir todos os familiares a respeito do que é viver em família. Porque senão, meu querido e meu amado irmão, como muitos casais nós encontramos com problemas, entram no nossos gabinetes com problemas que não é do casal, mas é um problema que foi gerado para o casal por intermédio do próprio filho. Então nós precisamos pensar isso. Nós precisamos doutrinar e discipular os nossos filhos no que é viver em família. E eles precisam começar a se envolver no problema familiar a ponto de saber que as suas vontades, ele precisa também abrir mão das suas vontades para não destruir a sua própria família. Então o problema familiar é um problema de todos e de todas as classes sociais. A gente pensa que problema de família só tem quem é pobre. Não, tem pobre vivendo muito melhor em família do que muitos ricos. Tem pobre vivendo verdadeiramente em paz, em segurança, guardados pelo Senhor, vivendo bem. E eu digo que um arroz, feijão, um ovo e uma batata frita alimenta mais do que um caviar. O caviar é um luxo. O arroz, o feijão, o ovinho e a batata frita é necessidade, a necessidade que mata a fome. Então, nós vamos ver muitas pessoas comendo caviar, mas ao mesmo tempo elas não são saciadas. Elas estão ali vivendo completamente uma aparência. Então, meus irmãos, esquece essa coisa de que problema familiar é porque você não tem dinheiro. Ah, o meu problema é porque eu não tenho dinheiro. Por que o rico se suicida? Por que o rico perde os seus filhos? Por que o rico, não estou dizendo que todos os ricos são assim, mas muitas das vezes são dessa forma. Então, esqueça que problema familiar problema de família é problema financeiro, e às vezes não é. Às vezes são problemas, e nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente. Nós precisamos entender uma outra coisa, até nós entrarmos no texto, que os dias difíceis geram em nós algumas ações que são positivas. Os dias difíceis geram em nós intimidade com Deus. Os dias difíceis... Fecha ali para mim. Os dias difíceis geram em nós intimidade com Deus. Jó, capítulo de número 42, versículo de número 5. Os dias difíceis geram em nós consolo a outros que sofrem. Ou seja, 2 Coríntios capítulo 1, versículos de 3 a 5. Por que gera em nós consolo aos que sofrem? O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo número 1, ele vai dizer assim, no capítulo número 2, ele vai dizer: amados irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram sirvam de proveito para o Evangelho. Você pode utilizar as suas dores, as suas lutas, as suas provações, as suas adversidades para edificar a vida de outras pessoas e não deixar com que elas sofram o mesmo. Os dias difíceis produzem em nós o sofrimento que nos refina, nós somos refinados, Isaías 48, verso 10. Os dias difíceis geram em nós crescimento e maturidade, Tiago, capítulo de número 1, versículo de 2 a 4. Os dias difíceis geram em nós o caráter de Cristo, Romanos, capítulo número 28, capítulo número 8, versículo 28 e 29. Mas quem quer todas essas características, quem quer todos esses benefícios, precisa querer também entender que os dias difíceis fazem parte da nossa vida cristã. Às vezes nós queremos tudo isso, nós queremos desfrutar de tudo isso, mas não queremos desfrutar ou não queremos passar pelos dias difíceis. Os dias difíceis são necessários, os dias difíceis produzem coisas positivas na nossa vida. E aí nós vamos rapidamente dar uma pincelada para os irmãos, eu já vou entrar no texto, rapidamente dar uma pincelada para os irmãos sobre exemplo de famílias problemáticas na Bíblia. Você pensa que só a sua família tem problema? Você pensa que só tem problema na sua casa? Você acha que você só tem problema com o seu filho? E aí, num estudo bíblico, eu
separei para os irmãos alguns textos, algumas situações dentro da palavra de Deus que geram em nós uma confiança, uma certeza de que eu não preciso abandonar a minha casa e minha família por causa de problema. Porque grandes homens e mulheres de Deus que passaram antes de mim tiveram problemas familiares e superaram. Ou seja, por exemplo, Abraão, pai da fé, para atender a exigência de sua esposa Sara, expulsou de casa Agar com seu filho, conduzindo à morte no deserto. Isaque, o filho da promessa de Deus, não conseguiu ser respeitado na velhice. Foi ludibriado com o apoio da sua esposa Rebeca por um filho que, após a descoberta do engano, foi ameaçado de morte por seu irmão. Jacó, o fundador de uma nação que seria uma bênção de Deus para o mundo, teve filho capaz de vender os seus próprios irmãos, seu próprio irmão. E aí nós vamos ver Moisés e Zípora, um problema de preconceito racial, um problema em que se entenderam acerca da educação dos filhos, a ponto do filho ser um objeto de violência física por seus pais. Se fosse no dia de hoje, o conselho tutelar bateria lá e prenderia os dois. E aí nós vamos ver Adão culpa a esposa Eva pelo seu pecado, Caim, Abel, Jacó, Esaú, José e seus irmãos, rivalidade entre os irmãos. Jônatan foi assassinado por seu pai Saul. Davi fica de coração partido pela rebelião de Absalão. Oséias passou por dificuldades conjugais. E aí nós poderíamos citar muitos outros aqui que tiveram problemas e tiveram lutas familiares. E aí eu quero dizer para você, querido, você não está sozinho. Tira da sua cabeça essa ideia de que só você tem problema. Só eu tenho problema com meus filhos, só eu tenho problema com meu marido, só eu tenho problema no relacionamento com os irmãos em casa. Eu não aguento mais essa briga de irmãos. Irmãos, aonde tem família tem problema. E nós vemos isso na palavra de Deus. E isso não significa que é o fim. Você não precisa desistir da sua família, da sua casa, porque vocês estão enfrentando talvez dias maus, dias difíceis. O problema é que às vezes a gente se vitimiza a ponto de achar que é só a gente que tem problema. Só a nossa casa, só na nossa casa que tem problema. Em outro lugar nenhum tem problema, só na nossa casa. Em outra família nenhuma tem problema, só na nossa família. E aí nós começamos a olhar para a nossa família com um olhar muito cruel. Nós começamos a olhar a nossa família com um olhar muito depreciativo. E aí a gente não consegue ver o valor nos filhos, a gente não consegue ver o valor do marido, o marido não consegue ver o valor da esposa, a gente não consegue olhar para a nossa família com um olhar de esperança. E nós precisamos restaurar o amor dentro da nossa casa. Nós precisamos restaurar o respeito, o carinho, porque as famílias só serão restauradas se o sentimento de amor for restaurado. O sentimento de respeito for restaurado, o sentimento de carinho for restaurado. Não adianta nós sairmos daqui com esse tema, famílias restauradas, se em primeiro lugar nós não estivermos dispostos a restaurar o amor que porventura tenha se perdido. O amor de um filho pelo pai, o amor de um pai pelo filho, o amor de uma esposa pelo marido e o amor de um marido pela esposa. Meus irmãos, é muito particular falar sobre família. Quando nós chegamos no mês de maio, que geralmente as igrejas fazem os congressos de família, muitas famílias somem da igreja. E às vezes a gente nem repara. Todos os anos tem família que no período do mês da família elas somem. Sabe por que elas somem? Porque elas estão tentando esconder o problema que elas vivem. Há muitas famílias que estão com a aliança no dedo, mas o divórcio já está no coração há muito tempo. Então, meu querido e meu amado irmão, nós precisamos verdadeiramente estar disponíveis nas mãos de Deus, para que Deus possa trabalhar em nossos corações e restaurar em nós aquilo que porventura perdemos.
aquilo que porventura perdemos quando nos referimos ao amor que temos um para com os outros, o amor de um pai para com o filho, o amor de um filho para com o pai. E nós vamos ver sobre famílias restauradas para a glória de Deus, num texto que eu gosto muito. E aí eu quero que agora que você abra a sua Bíblia aí em 1 Samuel, no capítulo de número 30. Primeira Samuel, no capítulo de número 30. E esse é um dos textos, eu já ministrei essa palavra algumas vezes, mas se tem um texto que ele é muito propício para essa mensagem, para esse tema que os irmãos escolheram, é exatamente esse, 1 Samuel. Por que esse texto de 1 Samuel ele é muito propício para aquilo que vamos ministrar nessa noite ao coração dos irmãos? Porque o texto ele fala exatamente de famílias que foram restauradas. Fala de uma restauração em massa, uma destruição em massa, mas também de uma restauração em massa da parte do Senhor. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga EBD. É porque na EBD a gente aprende a manusear a palavra, né? Assentado mesmo como estamos, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag estava ferida e queimada. Tinham levado cativo as mulheres que lá achavam, porém ninguém matou, nem pequeno nem grande. Tão somente as levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a sua voz e choraram até não ter mais força para chorar. Preste bem atenção nisso. Choraram até não ter mais força para chorar. Verso de número 6. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apredejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor nosso Deus. Versículos de 16 a 19. E descendo, o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequeno nem grande, nem filho nem filhas, nem despojo, nada do que lhe havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi 2 ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Amém? Deus, em nome de Jesus, continue falando aos nossos corações. Ministra o teu querer e o teu efetuar e a tua vontade sobre a nossa vida. Que saiamos daqui edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez você nunca tenha ouvido falar desta cidade. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Ziclag. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse vilarejo. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse contexto bíblico ou das coisas que aqui aconteceram. O texto é muito lindo, o texto é muito claro, o texto é muito objetivo. Ao mesmo tempo, meus amados irmãos, eu me lembro dessa cidade na Bíblia e lembro que ela tem muito a ver com
o contexto que nós vivemos hoje na nossa cidade. Certamente você já pensou, ou quem sabe já passou por uma situação semelhante aos moradores dessa cidade como família. O que essa situação nos lembra? Eis a situação dos moradores dessa cidade: tristeza, sofrimento, dor, revolta, angústia, lágrimas, perdas, destruição. Eles tinham perdido as suas famílias, tinham perdido seus bens, tinham perdido suas propriedades, tinham perdido tudo. O inimigo, meu amado irmão, entra naquela cidade e ataca aquela cidade e rouba tudo de mais precioso que eles possuíam, seus familiares. E é interessante, meus amados irmãos, que Ziklag agora é somente cinza, fumaça no ar, e assim era também a alma daquelas pessoas e daquelas famílias ali daquele lugar. As famílias estão completamente destruídas. Os amalequitas, aqui na simbologia do inimigo, entram naquela cidade e provocam uma destruição em todas as famílias daquela cidade. Não havia, meu amado irmão, esperança, não havia esperança para aquelas pessoas que ali estavam, porque eles não conheciam o Deus que Davi conhecia. Ele não tinha intimidade com Deus que Davi tinha intimidade. A esperança estava apenas no Deus que Davi conhecia. E Davi conhecia muito bem esse Deus que poderia clamar, e Deus poderia restaurar aquelas famílias. E esse Deus que Davi conhece é o mesmo Deus que nós conhecemos, e um dia nos entregamos a Ele. E é esse Deus, tão forte como naquele dia, é nos dias de hoje, para restaurar e resgatar as nossas famílias da mão do diabo. E nós precisamos crer nisso, meus irmãos. E nós estamos dando a vitória ao inimigo daquilo que jamais o inimigo teria vitória se nós agíssemos como filhos de Deus e ter fé no Deus que nós cremos. Não é o diabo que está tendo vitória sobre nossas famílias, nós é que estamos entregando a nossas famílias, porque a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não existe uma estratégia sequer de Satanás que seja maior do que o nosso Deus. Mas nós estamos entregando as nossas famílias, nós estamos entregando e dando de mão beijada uma vitória que ao diabo não pertence, porque a vitória é do Senhor. A sua família é do Senhor, a sua casa é do Senhor. Viver em família, meus queridos e meus amados irmãos, é um grande desafio. Administrar emoções, finanças, amor, perdão, sinceridade, respeito, isso é muito desafiador, e é preciso estar com uma vida ancorada em Deus. É preciso estar com uma vida envolvida em Deus, é preciso estar com uma vida com um relacionamento íntimo com Deus. O sociólogo Alvin Toffler escreve no livro Choque do Futuro, e nesse livro Choque do Futuro ele afirma que não distante a instituição casamento e família estará sujeita a pressões sociológicas severas, e nós estamos vivendo isso. Pressões sociológicas severas estão tentando mudar de todas as formas o conceito de família. O contexto original da família estão tentando mudar, estão tentando implantar a família aquilo que não é família, estão tentando dizer que a família é aquilo que nunca, através das escrituras sagradas e nem mesmo da Constituição brasileira, é família. Porque a nossa Constituição brasileira, tem ali na nossa Constituição os parâmetros do que é uma família, como é reconhecida uma família constitucionalmente. Mas estão tentando empurrar sobre nós, e o sociólogo Alvin Toffler fala sobre isso, sobre o choque do futuro. O choque do futuro é isso que estamos vivendo hoje. Esse livro é um livro dos anos 2000, do sociólogo. Então, meus queridos e meus amados irmãos, a realidade daquela cidade é uma realidade terrível. É uma realidade em que nós vamos ver, certamente, o inimigo tocou em 5 áreas vitais daquela família, por causa da ausência de Davi, ou seja, por causa da ausência da presença de Deus. E lembrando, meus irmãos, que tudo isso acontece por uma estratégia errada. Davi pega todos os homens que eram ali os guardiãos. Os homens, no contexto do Antigo Testamento, era como se fossem os guardiões mesmo da casa. Eram realmente os protetores da casa.
No tempo, em Êxodo, no qual passa o espírito de morte, passa ali, a palavra do Senhor orienta que os homens, os maridos pegassem toda a sua família, levassem para dentro de casa e ficassem ali guardando toda a sua casa. Então, no contexto bíblico, o homem tem esse simbolismo de proteção, de ser o protetor da família. E aí, a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi pega todos os homens, leva para um lugar, para uma batalha que não era dele, para um lugar onde sequer ele era bem convidado ou bem quisto estar, mas infelizmente Davi pega todos os homens, leva para esse vilarejo vizinho, deixando os filisteus completamente desprotegidos, deixando o seu vilarejo completamente desprotegido, e era exatamente a brecha que o diabo queria para entrar. Os amalequitas estavam na espreita, esperando só uma oportunidade. E é dessa forma que o inimigo, estrategicamente, sempre estará esperando uma brecha para entrar e provocar uma destruição. E nós precisamos estar vigilantes a todo tempo, a todo instante, como marido, como esposa, como filhos, porque o diabo usa todas as estratégias e usa todos de nossa casa. E aí, meus irmãos, o inimigo entra naquela cidade. O inimigo tocou em 5 áreas vitais por causa da ausência de Davi, ou seja, a ausência da presença de Deus. O inimigo entra naquela cidade e a primeira coisa que ele faz tocou nas finanças. Quantas famílias nós conhecemos hoje que estão com problema na área financeira? Mas não foi provocada pelo próprio Deus. Pessoas estão com problemas familiares porque acreditaram até mesmo no falso profeta. Compra que Deus paga. Você pode todas as coisas naquele que fortalece, então vá lá e compra, porque Deus se fortalece para você pagar. E há muitas famílias endividadas. Há muitas pessoas endividadas. Famílias que estão com problemas por causa de dívidas. Esposas compulsivas, maridos compulsivos, filhos compulsivos, compram o que não quer com dinheiro que não tem, estão completamente endividadas. Isso tem provocado uma destruição na família enorme. O inimigo, o inimigo separou os cônjuges. Olha o que o inimigo faz, o texto é bem claro, nenhum só foi morto. O inimigo só tinha a finalidade de destruir as famílias. Pega as esposas, levam para um lado, pega os filhos, leva para o outro lado. O inimigo separou os cônjuges, mulher para um lado, marido para o outro. Queridão, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você consegue viver sem essa bênção aí que Deus te deu ao seu lado? Você consegue viver sem a sua esposa? Esposa, você consegue viver sem o seu marido? É uma pergunta até arriscada, né? Nos dias de hoje, vai que a irmã levanta e fala assim, pastor, eu estou bem melhor sem ele. Mas você não consegue viver sem essa amada. Deixa eu abrir um parênteses aqui para os irmãos. Eu prometi que eu não faria mais isso, mas o Espírito Santo de Deus está me incomodando e eu preciso fazer. Eu prometi que não falaria mais sobre isso, porque eu tenho pago um preço muito alto pela hipocrisia cristã. Mas eu vou falar sobre isso. Os dias mais difíceis da minha vida foi 1 ano e meio em que Satanás, por uma estratégia diabólica, me separou da minha esposa. Eu fiquei um ano e 2 meses aproximadamente longe de Priscila. Pastoreei aqui pertinho dos irmãos, a Igreja Batista da Cancela Preta. Peguei uma igreja com 80 membros, deixei ela com 240 membros. Satanás começou a colocar na minha cabeça que minha mulher era a pedra de tropeço do meu ministério. E eu, infelizmente, por estar muito envolvido com a obra de Deus e ter deixado um pouco de lado o Deus da obra, eu acabei ouvindo Satanás. Me separei de minha esposa. E olha como é que são as coisas. Eu me separei de minha esposa, fiz a mudança da minha esposa, aluguei uma casa para minha esposa, preguei cada canto da parede da minha esposa, e aí eu comecei a pensar, falei, será que isso é uma separação mesmo? Ou isso é um casamento moderno em que um vive numa casa, outro vive na outra? Mas Satanás estava nos separando. Foi os piores dias da minha vida. Por 2 vezes eu quase cometi suicídio. Eu trabalhei de chefe de segurança durante 18 anos. Me tranquei no quarto,
Passei 4 dias trancado no quarto com uma arma no meu colo, pensando se me mato ou não. Por algumas vezes, acordei, ia para o guarda-roupa, vestia um terno, botava gravata como se estivesse vindo para a igreja. Olhava para o lado, cadê a esposa? Satanás quase me tirou o ministério, Satanás quase me tirou minha vida, Satanás quase me tirou a família. Eu achei que eu conseguiria viver por uma estratégia de Satanás e por uma estratégia errada minha, uma falha espiritual minha. Eu tive que deixar o ministério para cuidar da minha família, porque eu entendo que não existe nenhuma área em que a gente seja bem-sucedido na nossa vida se a gente fracassar com a nossa família. Não existe sucesso se você fracassou com a sua família. Não existe ser bem-sucedido se você não consegue ser bem-sucedido na sua casa. E para a honra e glória do Senhor, é porque Priscila não está aqui, senão eu daria oportunidade para ela falar aos irmãos. Num domingo antes da gente se reconciliar, Priscila olhou para Deus e disse: Deus, hoje é meu último dia de campanha de oração. Meu último dia que eu oro pelo Reinaldo, pela volta do Reinaldo. Eu entrego ele nas suas mãos. E se eu tiver que me divorciar dele, eu vou assinar os documentos e vou dar a ele a liberdade para ele viver. No último dia de oração da minha esposa, na semana em que ela ora, na terça-feira o telefone dela toca. Quem estava ligando para ela? Eu. Que achava que tudo que eu tinha perdido era culpa dela. Eu comecei a culpar Priscila, pela minha depressão, comecei a culpar Priscila pela perda, comecei a culpar Priscila pela perda do ministério, comecei a culpar Priscila por não me acompanhar. Meu ministério era de tempo integral e Priscila vinha para a igreja comigo todos os dias. Abrindo um outro parênteses aqui, um belo dia eu estou na minha casa, no nosso momento íntimo, no nosso momento de amor, e Priscila debruçada aqui no meu ombro, ela diz assim: filho, eu estou com saudade do meu marido. Eu falei: ué, como é que você pode estar com saudade do seu marido se a gente vai e volta para a igreja todos os dias juntos? Ela falou: exatamente por isso. Eu vou e volto para a igreja todos os dias com o pastor Reinaldo e não com o meu marido. Eu estou com saudade do meu marido. Eu vivi um ministério intenso, mas Deus, por uma estratégia e amor dele próprio, não destruiu a minha família, mas me fez repensar sobre a minha vida ministerial. E Deus colocou isso no meu coração: não existe nenhum sucesso, porque eu batia no peito e dizia: eu tenho uma igreja hoje com 240 membros, peguei ela com 80, deixei ela com 200 e pouco, e Deus começou a dizer: não existe nenhum sucesso se você fracassou na sua família. Então, meu querido e meu amado irmão, é isso que o inimigo faz. O inimigo tentou nos separar. O inimigo tentou, e eu não soube viver longe de Priscila. Voltando para Priscila, Priscila recebe o meu telefonema e eu ligo para ela e digo assim: Priscila, e ela atende o telefone e diz: Reinaldo, o que aconteceu com você? Aconteceu alguma coisa? Você está bem? Olha a preocupação dela comigo. Você está bem? Aconteceu alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Eu falei: não, calma, está tudo bem. Eu estou te ligando porque eu queria liberar o perdão sobre a sua vida e dizer que Deus ministrou no meu coração que você não teve culpa de nada. Eu estava cego. E aí Priscila chora de um lado, eu choro do outro, e falei: agora eu abro o meu coração, me desarmo, e eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu estou disponível para Deus fazer o que Ele quiser fazer. Antes, se alguém dissesse para mim assim: a Priscila, eu dizia assim: eu não quero nem ouvir falar. Poxa, mas Reinaldo, vocês se amavam tanto, vocês estavam tanto. Não, mas hoje eu estou vivendo tudo que eu estou vivendo por culpa dela. Eu começava a culpar Priscila e o diabo colocou isso na minha cabeça.
a ponto de quase me levar ao suicídio, de achar que não tinha mais jeito para a minha vida. Estratégia do diabo. O diabo é estratégico. Em Efésios, no capítulo número 4, capítulo número 5, a Bíblia vai dizer o quê? Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astúcia, arte de enganar, cilada, armadilha. Ele é astuto nisso. E só para os irmãos terem uma noção, isso aconteceu no domingo. Na quinta-feira anterior tinha sido feriado. Eu estava pregando em Pedra de Guaratiba, num congresso de família. Um amigo me tira da minha casa e eu sofri um ataque muito grande de alguns colegas, porque eu fui convidado, estando separado da minha esposa, convidado para pregar num congresso de família. E os colegas botaram nas redes sociais, no nosso grupo assim, o que ele tem para oferecer, sendo ele separado da esposa dele. Me atacaram muito, eu fui muito atacado. Mal sabiam eles que era naquele congresso, onde eu estava pregando para as famílias, que Deus estaria restaurando a minha família. Eu volto de Pedra de Guaratiba, no meu carro, quando eu aponto lá na Avenida Brasil, no João 23, para pegar a Avenida Brasil descendo, o Senhor começa a ministrar no meu coração e eu começo a falar com Deus e dizer: Deus, muito obrigado pelo Senhor ter me levado num lugar onde muitas famílias foram restauradas nessa noite. Obrigado, Deus, porque eu sou separado de minha esposa e o Senhor me usou tanto. E, irmãos, eu ouço dentro do meu carro, sozinho, uma voz em alto e bom som que disse assim: se eu sou um Deus que te usei para restaurar tantas famílias nessa noite, será que eu não sou Deus para restaurar a sua família? Eu falei: Deus, se é o Senhor que está falando comigo, fala de novo. E eu me derramando dentro do meu carro, e o Senhor falou de novo: se eu sou um Deus que te levei àquele lugar e te usei para restaurar tantas famílias, será que eu não sou Deus suficiente para restaurar o seu casamento, a sua família? E na terça-feira eu pego o meu telefone, ligo para minha esposa, e o Senhor, a partir dali, faz a obra da restauração na minha vida e na minha casa. O tema que vocês escolheram é o tema da minha família. Família restaurada, para a glória de Deus. Irmãos, eu prometi que eu não falaria mais sobre isso. Porque falar sobre isso não me dói. O que me dói é o que eu tenho sofrido em falar sobre isso. Nós temos participado de algumas associações pastorais. E por incrível que pareça, igreja que nos convidaram para dar testemunho, pastor, quando elas ficam sem pastor, a gente não pode participar da associação pastoral, mesmo sendo indicado. Sabe por quê? Porque a gente teve um problema familiar. Isso dói demais, irmãos. Porque as pessoas estão dando muito mais valor que o diabo tentou fazer do que aquilo que Deus fez. Eu tinha prometido que eu não ia mais dar meu testemunho, que eu não ia mais falar o que Deus fez na nossa vida. Mas eu não consigo. Porque o que Deus fez na minha casa, o que Deus fez na minha família, é para a glória dele. E aí um amigo disse para mim o seguinte: Reinaldão, não fica triste não, não chora não. Eles é que tem que chorar, sabe por quê? Eles estão abrindo mão de um cara que tem um amor pela obra do Senhor grande. Eles é que estão perdendo, não é você não. Eles é que estão perdendo e não te escolherem e não te aceitarem, ou sequer deixarem você participar de uma sucessão, por um preconceito.
Então, meus irmãos, depois que eu disse que eu não falaria mais sobre isso, hoje é a primeira vez que eu estou falando novamente sobre isso. Hoje é a primeira vez que eu estou novamente falando do que Deus fez na minha vida, porque é para a glória dele e não para a minha. E aí, bota para mim lá de novo isso. Então assim, eu não conseguiria mais viver sem, eu não consigo viver sem a minha esposa. Você consegue viver sem os seus filhos? O inimigo entra naquela cidade, destrói os filhos, leva os filhos cativos. O inimigo toca na saúde emocional. Lembra do suicídio? Lembra? Como está a sua mente hoje? Como está o seu coração? Quantas esposas choram? Quantos maridos choram? Quantos filhos choram? Problemas emocionais relacionados ao emocional abalado. Isso tudo, irmãos, foi provocado por Satanás. Foi provocado pelos amalequitas, na figura do inimigo. O inimigo criou contendas. Quantas famílias estão vivendo em contendas? Marido que dorme num quarto, esposa que dorme no outro. Irmãos, pasme o que eu vou dizer para os irmãos. E não é uma mentira. Há igrejas que o culto começa às 7 horas da noite, como aqui. O marido vem 6h30, o filho vem 6h45 e a esposa, às vezes, vem às 7. Ou vice-versa nos horários. Mas sabe por que isso acontece? Alguém poderia me dizer por que isso acontece? Porque eles não se falam e congregam às vezes na mesma igreja. Esposa que não fala com esposo, pai que não fala com filho e às vezes congregam na mesma igreja. Nós precisamos restaurar nossas famílias e glorificarmos a Deus, louvarmos a Deus, adorarmos ao Senhor em família nas nossas igrejas. Irmãos, quando chega no período da família, muitas famílias somem porque não querem ouvir falar sobre família, porque estão sofrendo. E elas não podem ser alvo do nosso apontar de dedo, elas precisam ser alvo da nossa mão estendida para resgatá-las. Quando chegar no período de família, ou num culto desse como família, talvez na sua cabeça esteja pensando, caramba, família de fulano, de beltrano, de ciclano, não está aqui. Muita gente diz assim, depois fica pedindo oração pela família, no culto de oração não vem. Fácil não, irmãos. Bate lá na porta da irmã para tomar um café com ela. Dê a ela a oportunidade de começar a se abrir com você e confiar em você a ponto de começar a abrir o coração e você entender por que ela não vem no culto da família. Por que os filhos não querem participar do culto da família? Meus irmãos e queridos, o inimigo toca nas finanças, tocou no cônjuge, marido, esposa, toca nos filhos, toca na saúde, cria contendas. Meus irmãos, na individualidade de cada um de nós e dentro de nossas famílias, precisamos gerar alguns questionamentos. Que questionamentos são esses? Quem somos dentro da nossa família? Qual é a minha responsabilidade? Qual é o meu interesse pela minha família? Qual é o real valor da minha família? Quanto é que eu me importo pela minha família? As nossas famílias só serão restauradas se esses questionamentos fizerem parte da minha vida familiar. Será que eu me importo com a minha família? Quem eu sou dentro da minha família? Qual é a importância que eu dou para a minha família? Eu e minha família precisamos orar juntos ou até mesmo na individualidade para que Deus gere em nós uma inquietação, um inconformismo e uma potência. Meu irmão, não adianta nós encontrarmos pessoas e dizer, pastor, o diabo está destruindo a minha família. Pastor, o diabo está destruindo meu filho. Meu irmão, o diabo está destruindo a minha casa. Tá bom, disso eu sei, porque a própria palavra diz que ele veio exatamente para isso. O texto bíblico não fala do diabo, mas a gente faz uma alusão ao diabo. Diz que o ladrão vem senão para roubar, matar. Nós fazemos uma alusão a esse texto ao diabo. E não é o diabo, diz que o ladrão. Nós fazemos uma alusão a esse texto ao diabo. E dizemos, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Você quer que ele faça o quê, irmãos? Você quer que ele distribua a bênção para você? Você quer que ele distribua que ele ajude a você a ter uma família abençoada, consagrada, feliz? O diabo não vai fazer isso, porque esse não é o papel dele. Esse é o papel do nosso Deus, nós e o nosso Deus.
O diabo ele vai vir exatamente com essa finalidade de ser o destruidor mesmo. Então, eu e a minha família precisamos gerar, isso precisa ser gerado em nós, gerar uma inquietação. Não adianta eu ficar, vida, céus, o que você está fazendo para impedir isso? Que Satanás vem para destruir, vem, mas o que eu estou fazendo para ele não destruir? Isso é que eu preciso me atentar. Porque o que ele, irmãos, se tem um inimigo declarado, se tem um inimigo real, e um inimigo que se apresenta para nós dizendo que ele tem como finalidade contra nós é o diabo. Você nunca vai poder dizer que o diabo te pegou de surpresa. Nunca. Porque ele diz, a alusão do texto é exatamente essa. Eu sou o diabo e eu vim senão para roubar, matar e destruir. Se você deixar, eu vou fazer isso na sua vida. E isso precisa gerar em nós um inconformismo. Eu não posso me conformar. Eu preciso criar estratégias para proteger minha casa. Eu preciso criar estratégia para proteger minha família. Eu preciso criar estratégia para impedir, se eu não frustrar o diabo me frustra. Bote isso na sua cabeça, se eu não frustrar o inimigo vai me frustrar. Se eu não impedir o diabo de realizar os seus planos, ele vai impedir de eu realizar os meus. Ou de Deus realizar os meus em mim. E aí eu precisa gerar em mim uma inquietação, um inconformismo, e esse inconformismo precisa gerar uma potência em nós. Oração que se transforma em reação, foi a oração que acontece com Davi dentro do texto. Dentro do texto que nós lemos, nós vamos ver que Davi gritou, a palavra do Senhor vai dizer que Davi grita. E é um grito de desespero, é um grito de dor, é um grito de angústia, como quem diz, Senhor! Quando ele chega no arraial, que ele olha tudo destruído, olha as famílias destruídas, tudo destruído, Davi grita. Minha esposa às vezes diz assim, filho, você está um pouco estressado, dá um pulo lá no quintal e dá uns gritos lá no quintal. E o meu quintal é grande, e aí ela diz para ele lá no quintal, e realmente, irmãos, eu tenho comigo uma estratégia que eu dou uns gritos no quintal mesmo. Vou para o quintal e dou uns gritos mesmo. Porque eu prefiro gritar para Deus, ou gritar ao vento, do que gritar com a minha esposa, e gritar com os meus filhos. Isso é estratégia. Estratégia para desabafar. E aí eu vou para o meu quintal e dou uns gritos. E aí minha esposa fala, filho, como é que você está? Está bem agora? Está mais calmo? Aí ela vai lá, pega um copo d'água e diz, agora você está calmo. E às vezes não é nada problema familiar, às vezes assistindo uma partida de futebol. Eu sou flamenguista, irmãos. E aí de vez em quando, né, a coisa complica. Ela fala, filho, vai lá fora dar uns gritos que é para você não infartar aí. Então não é só com a questão familiar. E aí tem gente de outro time que está gritando muito mais do que eu, né? Mas não vamos entrar nesse mérito agora, né? Tem gente que está gritando de desespero. E aí Davi grita e Davi chora. E eu acho interessante, irmãos, esse contexto do choro de Davi. E o texto vai dizer que Davi chora até não ter mais força para chorar. E aí vai uma pergunta. Quanto você está disposto a chorar pela sua família? A chorar pela sua família e não por sua família. Chorar para que não haja uma destruição na sua casa, nos seus filhos. Ah, pastor, já chorei demais, chega. Não, eu não derramo mais uma lágrima por ele. Talvez o Senhor quer que você chore um pouco mais. Quanto você está disposto a chorar? Tem gente que chora pelo time de futebol, tem gente que chora pela novela, tem gente que chora por várias coisas, mas não consegue derramar uma lágrima pela família. Não consegue chorar pela família, chorar com Deus, em busca de uma resposta, de uma estratégia pela sua família. A Bíblia vai dizer que Davi chorou até não ter mais força para chorar. Mas depois que Davi chora, e aí eu lembro
do contexto da minha história com Priscila, eu já havia chorado tudo que eu não tinha mais para chorar. Eu já havia tentado por algumas vezes, o sentimento do suicídio já tinha vindo à minha cabeça várias vezes. Mas e agora? O que eu preciso fazer? Eu já chorei o que eu tinha que chorar. Agora eu preciso ir à luta. E ir à luta é exatamente o inconformismo. Chega um momento que a gente tem que sair do choro e tem que ir à luta, irmãos. Tem um momento que a gente, se eu quero a minha família restaurada, chega uma hora que eu tenho que parar de chorar e ir para a luta. Ir para o joelho, ir para o jejum, ir para o monte, ir para a oração, ir para a consagração. E eu tenho que lutar. E eu tenho que batalhar e criar estratégias para não ser derrotado pelo inimigo e para que ele não derrote a minha casa. Davi reanimou-se em Deus. O ânimo de Davi vem através do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é quem nos fortalece. Pelas nossas próprias forças, irmão, nós não vamos conseguir nada, mas é o Senhor que nos fortalece. Tem batalhas, meu amado irmão, como a palavra do Senhor diz, que o Davi entrega tudo nas mãos do Senhor, fortalece no Senhor e vai buscar no Senhor a estratégia para resgatar a sua casa. Eu coloquei a minha família na mão do Senhor e falei: Senhor, agora é com o Senhor. Eu me desarmo de mim mesmo, dando legalidade ao Senhor para fazer o que o Senhor quer fazer. E aí, meu querido e meu amado irmão, Davi ora a Deus. Davi começa a buscar ao Senhor em oração. Davi começa a buscar ao Senhor intensamente em oração. E interessante, irmãos, que dentro do texto nós vamos ver que quando os maridos voltam para Ziclag, que ele olha a cidade destruída, ele vai dizer, olha para Davi e diz assim: a culpa é sua, e tentam apedrejar Davi. Davi ainda carrega a culpa de todas as famílias terem sido destruídas, porque realmente a estratégia errada foi dele. Ele era o líder. Para os irmãos verem que não só foi a família de Davi, todas as famílias de Ziclag foram destruídas. Todas. E talvez você esteja com essa realidade espiritual na sua vida. Uma realidade espiritual como a realidade espiritual de Davi. Uma realidade espiritual em que você esteja vendo a sua casa dia após dia sendo derrubada. Vendo a sua casa dia após dia sendo destruída. Vendo a sua casa dia após dia, o tempo, o vento, as lutas, as provações, os dias maus, os dias difíceis, as adversidades, destruindo, derrubando a sua casa. E talvez você diga: Senhor, eu não tenho mais força, eu não consigo mais. Senhor, o que eu posso fazer para que a minha casa, a minha família seja restaurada? O que eu posso fazer para que a minha casa seja restituída? O que eu posso fazer para que a Tua palavra, para que o Senhor, para que eu possa viver verdadeiramente dias bons? Se nós olharmos, meus irmãos, já estou concluindo, se nós olharmos todo o contexto do que aconteceu com as famílias de Ziclag, eu e você olharíamos para esse cenário e dizer assim: não tem mais jeito. Muitas pessoas disseram para mim: Reinaldão, melhor você seguir a vida, arrumar outra, esquece isso, reconstrói a sua vida, reconstrói você ainda tem um ministério ainda, você é pastor, não, daqui a pouco Deus coloca uma varoa aí na sua vida. Eu participei de uma associação pastoral, 6 meses que eu estava longe de Priscila, me convidaram para pregar numa igreja lá, Santa Margarida, e aí eu fui. E resumindo a história, a igreja gostou muito de mim, só que eu era sozinho, eu estava separado de Priscila. E aí os irmãos me aceitaram mesmo assim, pastor, na associação pastoral me aceitaram. E aí eu cheguei até as finais. E aí uma irmã na porta falou assim: pastor, Deus tem 2 bênçãos aqui para o senhor: o ministério e uma varoa. Já tinha umas varoas de olho em mim. E aí algo aconteceu naquela associação pastoral, que a associação pastoral acabou do nada, tipo assim, começaram tudo de novo.
E aí eu fui para casa muito triste quando me deram a notícia. E depois de um tempo, quando Deus restaurou meu casamento com Priscila, eu fiquei pensando, então foi por isso que Deus não me deu aquele ministério. Porque o ministério, Ele pode até me dar um novo ministério, mas a esposa eu já tinha. Então não era ali para eu ficar, porque o projeto de Deus era restaurar a minha família para a glória de Deus. E aí Deus não me deu aquele ministério. Depois de um tempo que eu fui entender, porque a gente às vezes é meio cabeça dura, irmãos. Às vezes Deus tem que pegar a gente assim, entendeu agora? Aí você fala não, aí Deus pega, entendeu agora? Agora eu entendi. Irmãos, quero concluir para os irmãos dizendo que aos olhos humanos, assim como a minha vida, o meu casamento, a minha história, talvez não teria mais jeito. Talvez as pessoas olham para você, para sua casa, para sua vida, para sua família e dizem, não tem mais jeito não, está todo mundo separando mesmo. Separa também. Vive a vida, você é jovem ainda, alguém tem sempre uma palavra de consolo para que você aceite a desgraça, o caos como natural. E aí, irmãos, o texto é muito lindo quando, a partir do versículo de número 16, diz assim, e descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo e fazendo festa com todo aquele grande despojo, que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Ou seja, o inimigo destruiu as famílias, destruiu as casas, levou tudo, roubou tudo e estava fazendo festa. O diabo estava festejando, dizendo, conseguimos destruir, está tudo destruído. E aí, verso 17, feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Olha como é que começa a restauração. Olha como é que começa a restauração. Também salvou as suas 2 mulheres. A família de Davi está sendo restaurada. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filho nem filhas, nem despojo, nada do que havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Ou seja, tudo foi restituído. Tudo foi restaurado. Muitas pessoas, meus amados irmãos, experimentam o silêncio de Deus, mas Deus quer que você experimente a voz dele nessa noite. E a voz dele nessa noite é: não desista, não desanime, não abra mão da sua casa, não abra mão da sua família. E se porventura o espírito de divórcio, de separação já tomou conta do seu coração, que o Senhor restitua e restaure o amor na sua casa, em nome de Jesus. Deus disse para Davi: persegue, porque de fato alcançará e tudo libertará. Versículo 3, Deus restaurou a família de Davi. A dor foi grande, mas o milagre foi maior. A minha dor foi muito grande, mas o milagre que Deus fez foi muito maior. A dor pode ser muito grande hoje, mas o que Deus vai fazer com a sua permissão é muito maior. E um grande dia chegará em que você e a sua casa verdadeiramente vão estar servindo ao Senhor. Meu querido e meu amado irmão, no versículo 19, o texto vai terminar com algo muito grande. E ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e a filha, e também, desde o despojo, tudo quanto eles tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Tudo foi restituído, tudo foi restaurado. O diabo não ficou com nada, porque nada pertencia a ele. A sua casa, a sua família, seus sonhos, seus planos, seus projetos, tudo pertence ao Senhor. O diabo não tem nada. Então não permita, meu querido e meu amado irmão, que o inimigo destrua os seus sonhos, seus planos, sua casa, sua família, destrua o que é seu. Você construiu tudo e consagrou tudo ao Senhor.
aquilo que é consagrado, aquilo que está nas mãos do Senhor, o diabo não toca. O inimigo não toca, o inimigo não tem poder, não pode ter poder de destruição para isso. Então, meu querido e meu amado irmão, famílias restauradas para a glória de Deus é possível. Famílias resgatadas para a glória de Deus é possível. Famílias restituídas para a glória de Deus é possível. Os sonhos que foram embora, os planos que se perdeu, o que era festa agora é luto do que prometeu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga sua mão, restitui. O Senhor quer restituir a sua casa, o Senhor quer restituir o seu casamento, o Senhor quer restituir a sua família, o Senhor quer restituir os seus sonhos, planos, projetos, tudo aquilo que um dia o inimigo tentou roubar, tudo aquilo que o inimigo tentou destruir, tudo aquilo que o inimigo tentou que você engavetasse. Talvez você não faz mais planos com a sua esposa, talvez você não faz mais planos com o seu esposo, talvez você não faça mais planos e sonhos com a sua família, porque você já desistiu da sua família. Essa noite, nesse culto, pode ser o culto da restauração, o culto do renovo, o culto de você começar a pensar de novo, e que você saia daqui sonhando de novo e planejando de novo. Eu tenho sonhado tanto com a minha esposa. A gente chegou um tempo que a gente parou de sonhar até mesmo de ter filhos. Nós temos, eu digo nós, porque o casal, quando tem um problema, não é só a esposa que tem um problema, são os dois. Então, nós temos um problema de ovário policistos, que dificulta muito a gravidez. Minha esposa precisa fazer um tratamento. O SUS não tem esse tratamento. A gente hoje não tem plano de saúde. Então, ou a gente espera do Senhor o milagre, ou a gente entra na fila do CIGEG e fica ali esperando. E aí, por incrível que pareça, ontem nós estávamos em casa e ela falou assim: filho, a gente parou de sonhar com a adoção de um bebê, né? Eu falei, Ela falou assim, a gente precisa voltar a sonhar de novo. Vamos ver se essa semana ou semana que vem nós vamos lá no conselho tutelar. A gente voltou a sonhar de novo e a gente sonha de novo todo dia. Não só com filho, porque o Senhor todos os dias tem restaurado o nosso amor. Eu criei uma estratégia com a minha esposa para que eu não durma brigado. E a estratégia que eu criei com a minha esposa para não dormir brigado é todas as noites, antes de dormir, eu digo para ela assim: boa noite, meu amor. Ela diz, boa noite, meu amor. Dorme com Deus e eu contigo. Ela, amém, eu contigo também. Todos os dias. Porque nós colocamos diante do Senhor que nós não vamos deixar o sol se pôr sobre qualquer problema que tenha acontecido durante o nosso dia. E a gente amanhece um novo dia de uma maneira extraordinária. Crie estratégia, irmãos. Porque se você não criar estratégia, o diabo vai criar estratégia para te derrotar, para destruir a sua casa. E eu queria cantar uma canção com vocês. E essa canção que eu quero cantar com vocês, eu queria que você se colocasse de pé. Eu já estou terminando, sei que já são 9h10, você está doido para ir embora para casa? Quantos estão doidos para ir embora para casa? Digam amém. Então eu vou continuar pregando, pastor. Ninguém quer ir embora? E essa canção, ela fala muito ao meu coração aquilo que Deus fez na minha vida. E eu espero que Ele faça na sua vida também. Aleluia. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu
quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar em famílias aqui nessa noite, restituir, restaurar, resgatar, para o louvor da glória do Teu nome, Senhor. Pai, a Tua palavra diz que nenhuma arma forjada pelo maligno prosperará contra o Teu povo. Então, Deus, em nome de Jesus, toma as famílias aqui neste lugar em Tuas mãos, restitui, restaura para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, sonhos, planos, projetos que estão, ó Deus, esquecidos, que o Senhor possa, para a glória do Teu nome, Senhor, restituir, Deus, famílias restauradas para a glória do Senhor, planos, projetos sejam restaurados para a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, 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 porque o poder de um clamor pode restaurar, pode ressuscitar, pode quebrar todas as estratégias do diabo. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor suscita. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Que a sua família seja restaurada, que a sua família seja restituída. Você que está pelas redes sociais, recebe essa palavra em nome de Jesus. Que Deus possa ter liberalidade para entrar em sua casa e expulsar daí tudo que não pertence a Ele. Cura, sara, restaura, liberta, transforma e salva para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Sejam restaurados, famílias restauradas para a glória de Deus. Deus abençoe a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.